A questão do Ceará, no momento, ela passa por cenários que, de uma certa forma, e aí é complicado porque eu vou falar agora, né? Eu já esperava, assim, quer dizer, não é que eu esperava, assim, não é que eu estou dizendo não vai acontecer, mas que eu imaginava que esse cenário pudesse surgir. Porque, primeiro, substituir o Dorival não é tão simples, certo? Quando o Léo mencionou, bastava repetir o que o Dorival vinha fazendo, o feijão com arroz. Fazer esse feijão com arroz não é tão simples assim, certo? Não é todo treinador que. Primeira coisa, né? Para você fazer um time jogar Parece mais regular. desejo do que planejamento, né, Minhoca? Porque Eu assim, espero que o time não saia disso o aqui, né? Dorival, na época que o Dorival sequer estava imaginando chegar no Ceará, quando o Ceará demitiu o Thiago Nunes, eu cheguei a falar: o Dorival é o melhor nome no mercado que tem para o Ceará, porque o Ceará está num momento de crise, com tudo, com elenco, com torcida, com diretoria, tudo tá dando errado. E o melhor treinador para uma situação como essa é o Dorival. Primeiro, porque é um bom técnico, e segundo, é um cara que sabe mudar ambiente. Ele fez isso no Flamengo, fez isso lá no São Paulo e conseguiu fazer isso no Ceará. Então, o treinador que viesse pós-Dorival, eu sabia que ele ia ter uma dificuldade. A única maneira desse treinador que chegasse no Ceará conseguisse manter o andamento é se ele já conseguisse resultados logo de cara. E não foi isso que aconteceu com o Marquinhos. O Marquinhos ele entrou na espiral de problemas em que ele também, e aí concordo com o Léo, em que ele é responsável também por isso, porque ele não conseguiu ter nenhum tipo de vantagem em nenhum momento. Então, quando ele perde o Mendonça no primeiro jogo, já foi, digamos assim, uma baixa considerável. Porque até fazendo a relação, como a gente também tinha supondo aqui, do que ele pega do trabalho do Mancini no América Mineiro, ele tinha lá o Ademir jogando muito já com o Mancini e continuou jogando muito, né? Foi muito importante para aquele funcionamento do América Mineiro. Com o Ceará, não. Ele perde o Mendonça e, ao mesmo tempo, né, uma coisa que eu falava muito, toda troca de comando, eu sempre reforço isso numa situação, um novo treinador, ele passa a enxergar coisas que, para quem acompanhava de uma maneira frequente, acabava não observando. A questão do meio de campo que o Léo mencionou, né? Essa questão dos três volantes, a movimentação desses jogadores que protegem e, ao mesmo tempo, criam. A maneira como o Marquinhos faz com que esse time jogue em campo é diferente. Na movimentação, na aproximação, e até mais ainda, né? Até mesmo no empenho. O que o Ceará apresentou, por exemplo, no segundo tempo do Clássico, da Copa do Brasil, já era algo muito grave. Que a gente tinha visto isso contra o Cuiabá, embora contra o Cuiabá meio que se falava no. Não, poupou alguns atletas ali e tudo mais, poupou Vina, mas não tinha poupado completamente. Era um time já mais sem ímpeto. Foi tanto é que eu falei aqui na semana passada, foi a pior partida do Ceará fora de casa. No jogo do Clássico, ficou mais ressaltado, e esse era um jogo onde precisava ter uma resposta. Os primeiros 45 minutos, já entrando no jogo, que você perguntou, Celso, já mostrou de cara o quão desorganizado o Marquinhos já está impactando negativamente nesse Ceará. O Ceará, nos primeiros minutos, ele tinha tido a melhor chance do jogo até então, que foi uma cabeçada do Lima, numa jogada que ficou muito recorrente do Ceará no primeiro tempo. Era bola, virar a bola para o Nino e o Nino cruzar a bola na área para tentar buscar o Peixoto. Nesse cruzamento especificamente, quem cabeceou foi o Lima. Né? Foi ali no meio do gol, o goleiro defendeu em 2 tempos, mas quando você olha nos primeiros minutos, toda vez que o Ceará tinha a bola, tinha posta a bola, a construção até chegar no ataque era com muita dificuldade. Então, só acontecia alguma jogada quando era uma bola na esquerda, fazia a virada de bola ou uma bola em profundidade para o Nino. Porque, assim, o outro ponto que dificulta muito também para o próprio Marquinhos. E, obviamente, eu estou falando aqui, não é aliviando a barra do Marquinhos, é só explicar o porquê que o Marquinhos não está conseguindo fazer esse Ceará jogar. Ele não tem, depois da saída do Mendonça, nenhum dos atletas com característica de profundidade, ou seja, de velocidade, de jogada para tentar agredir mais pelas pontas. Hoje, nenhum jogador eficiente. O Eric não está bem, o Yuri Castilho não tem essa característica. E aí, mesmo ele voltando com o Lima, por exemplo, não tem essa característica. O Vina, muito menos, né? E aí é onde entra a grande dificuldade. Como é que o futebol, que antes era apoiado com um jogador que tinha essa característica e você não tem esse atleta que acrescenta, como você vai fazer isso? Aí ele acaba se apoiando
um jogador como o Nino. Já que eu não tenho ponta, o Nino vai ser o meu ponta, vai funcionar como ponta. E aí, nesse aspecto, o Ceará muito desorganizado e o Atlético Goianiense muito organizado em campo. Mesmo antes do gol, como o Léo mencionou, o Atlético Goianiense já era melhor. E olha que coisa, com jogadores que no ano passado foram horríveis. Ayrton, Jorginho, que estavam aqui no Ceará no passado, estavam jogando muito bem. O Ayrton, por exemplo, o Léo mencionou do Pacheco. O Pacheco é um dos exemplos, né? O Pacheco ele está rendendo muito abaixo. O drible que ele toma na jogada do gol é um drible muito simples, muito simples. Não é que o Ayrton foi lá e deu, sabe, uma quebrada para o lado, uma quebrada para o outro para tirar simplesmente o Pacheco da jogada. Não, ele botou a bola para o lado, correu e o Pacheco simplesmente tomou um drible muito simples. Há uma jogada que já tinha saído antes, pela jogada direita, que até saiu o gol para o próprio Jorginho, mas ele estava impedido, estava na frente da linha da bola. Mas na segunda jogada, que veio a cabeçada, e tudo bem, a gramado mais uma vez atrapalhando, que deu uma escorregada ali, o Nino Paraíba, mas o gol estava muito na cara. Era o Atlético Goianiense que chegava com muito mais propriedade. Ele estava com propriedade. Parecia que o Atlético Goianiense estava jogando em casa, porque dominava, sabe, cadenciava o jogo, acelerava, desacelerava, fazia o que queria no primeiro tempo. O Ceará simplesmente se valia daquela primeira bola e valendo de pouco repertório ofensivo. Então, quando você vai somando os jogos com o Marquinhos Santos, é muito pouco em termos criativos de jogadas ofensivas. Até mesmo, e aí eu vou pegar talvez o jogo onde o Ceará mais criou de maneira real, que foi no clássico da quarta-feira, que foi o primeiro tempo. Se a gente lembra as jogadas, não era nem tanto jogada trabalhada, era uma bola que sobrava, o Vina tentou chutar uma bola de fora da área, que foi uma bola espirrada que chutou, uma jogada pelo lado direito que sobra no pé do Richard, que o Boy faz a defesa. Então você não via a aproximação e movimentação, algo que era comum com o Dorival Júnior. Por isso que o fazer o feijão com arroz, né, que se fala, não é tão simples. Você precisa saber como coordenar os jogadores em campo. E não é todo treinador que consegue fazer isso. Então, parte dessa dificuldade do Marquinhos é porque, além de perder peças, jogadores que não têm a característica do modelo que ele está adotando, porque assim, ele manteve a mesma estrutura da maneira de jogar, mas do desenho tático, né? O 4-3-3, está lá desenhado. Mas na prática, no desenvolvimento do jogo, passa muito, aliás, está cada vez mais se deteriorando o modelo de jogo do Ceará da maneira como jogava antes. E aí você vê um time sem confiança de saída de bola, o meio de campo muito, muito pouco criativo, você vê o Vina totalmente perdido e praticamente os jogadores ofensivos praticamente ficam esperando bola na área com cruzamentos cada vez mais a esmo. Então, o Ceará, de uma maneira geral, ele não tem nenhum tipo de garantia que vai melhorar no curto prazo, porque, né, o Marquinhos Santos vai ter um jogo na quarta-feira. Isso é, se ele continuar, né? Mas tudo indica que o Ceará não vai mudar totalmente como time. Poderia, curiosamente, até ter vencido hoje. No segundo tempo, como o Léo mencionou, faz um gol logo no início do segundo tempo, mas assim, um gol muito achado, porque quando você olha a jogada, é uma jogada que, como eu estava falando, como nos outros jogos, uma bola sobrada em que o Eric chuta a bola em direção ao gol, mas desvia ali pelo menos em dois jogadores, o Rainer tenta cortar e a bola acaba entrando. Então não foi uma jogada criada. E depois, durante o segundo tempo, até teve ali uma possibilidade com o Lima, mas é bom lembrar, o goleiro do Atlético Goianiense espalmou errado, né? Espalmou no pé do Lima, não foi uma jogada criada também. Então, a gente viu muito durante o jogo mesmo uma equipe sem nenhum tipo de criatividade. Eu acho que a palavra é essa. Aproximação, um crescimento ao longo do jogo. Quando a gente viu um momento de ânimo do Ceará, foi mais porque o gol saiu muito cedo, o torcedor se animou e tudo mais. Mas na bola jogada, muito distante do Ceará que a gente via na época do Dorival. Então, esse foi um grande problema que o Marquinhos está enfrentando nesse momento, e aí é onde entra que vem o questionamento. O Marquinhos Santos, hoje no Ceará, no momento que ele está atravessando, porque aí é bom a gente lembrar o que aconteceu também nesses 4 jogos, né? Ele teve um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, conseguiu um bom ponto, o que até ali era aceitável. Quando ele empata com o Cuiabá, jogando mal, quando ele tem, e aí esse é o mais danoso, né? Quando ele perde o clássico da Copa do Brasil, como perdeu por 2-0, podendo até ter sido demais, isso, obviamente, já
o minou muito, assim, em termos de confiança. Então, esse era o jogo para você tentar se desvencilhar. E era um jogo chato. Enfrentar o Atlético Goianiense sempre é chato. Sempre é chato, que é um time que sempre rouba ponto, principalmente do cearense, quando vem jogar aqui. E quando viu o desenho do primeiro tempo, Celso, só não tenha dúvida, o Marquinhos Santos não soube ler o que estava acontecendo e não soube fazer o time render. Muita queixa em torno da leitura mesmo, seja para escalação, para mexer o jogo, né? Ele, assim, e essa quando o Léo mencionou dessa última troca, né? Porque assim, a segunda vez que acontece isso, que ele só faz 3 trocas. Ele tinha feito isso também contra o Atlético Mineiro, só fez 3 trocas e fez agora de novo também só 3 trocas. Me parece que ele já estava ali no final pensando, cara, se eu colocar o Kelvin, eu acho que o torcedor não vai gostar. Eu tenho que colocar mais um atacante para dar a entender que eu estou indo para cima, entendeu? Eu acho que foi isso que ele, não sei, o que aparentou foi isso, para ele ter mudado de ideia no final. Mas se ele coloca o Kelvin, ele tinha que dar outra coletiva, só para explicar qual era a ideia dele colocando o Kelvin no jogo desse. Isso. Porque assim, aí você pode até. Eu até falei lá na rádio, né? Eu falei assim, cara, o Kelvin faz muito tempo que não joga, tava até escanteado com o Dorival. O que é que ele quer acrescentar em termos táticos, né? E eu até falei, não tinha muitas peças também no banco assim a ponto de mudar totalmente, não, entendeu? Mas poderia ter entrado o Kelvin, fazer alguma estratégia diferente, poderia ter colocado o Vitor Luiz também ali como volante, mas você não viu em nenhum momento, alguma convicção do que ele estava fazendo. Me parecia mesmo que ele colocou o Kleber ali no final, que é, já que eu estou alçando bola na área direto, vou colocar mais um jogador de área. Fica lá Zé Roberto, fica lá Kleber, vai que o cruzamento dá certo e a gente consegue vencer esse jogo. Mas passou muito longe de ser um futebol convincente. E aí é o ponto que aí já se coloca essa primeira questão, né? Porque não é só apenas um jogador que está caindo de rendimento, são vários, né? O funcionamento dos volantes, o Richard já não passa a ser mais um jogador tão assertivo, o time já erra passes até simples. O Richard deu um passe, por exemplo, errando um passe de 2 metros, que não é comum. Então, quanto mais vai passando, os jogos vão acontecendo, mais você vai vendo o Ceará se despedaçar como time. E aí é onde entra, Celso, o meu ponto, que aí eu coloco como a pauta, eu acho que a ser debatida, né? O que é que o Ceará agora tem que fazer? Porque, assim, segundo a coletiva do Marquinhos agora, né, que aconteceu pós-jogo, ele falou, eu identifiquei onde era o problema e agora eu vou mexer. Ou seja, na prática, me parece que o Marquinhos, ele falou assim, eu cheguei aqui, eu não podia modificar da maneira que eu queria, né? Vou ter que manter esse esquema do jeito que o Dorival jogava. Só que ele não sabia fazer de como o Dorival jogava o time render. O que eu acho que vai acontecer, se ele continuar no cargo, ele vai fazer o time da maneira que ele quer fazer, e acredito eu que ele vai fazer o que ele geralmente gosta de fazer, que é aquele 4-5-1, que é 4 defensores, 2 volantes, 3 meias mais avançados com um homem referência, né? Pode ser o 4-2-3-1, como queiram, mas nessa formação, que era aquela formação também com o Guto Ferreira, né? E que também o Thiago Nunes utilizou muitas vezes, nessa formação você não pode ver uma garantia de melhoria se o time, aparentemente, o elenco, parece não estar comprando a ideia. Então, o Ceará, internamente... Só para complementar esse teu raciocínio. Na semana, inclusive no último treino, ele treinou por alguns momentos ele treinou tirando um dos volantes, colocando o Vina centralizado e o Yuri Castilho aberto, no lugar de um dos volantes. Então era a expectativa que esse, inclusive, fosse o time que começasse hoje. Pode ser que ele esteja falando dessa ideia de jogo que eu acredito que pouco que dê algum resultado. Eu acho difícil que aconteça uma demissão, né, daqui para o jogo da quarta-feira. Mas, enfim, né, tudo pode acontecer. Mas, assim, uma resposta tem que ser dada num jogo dificílimo, entendeu? A questão toda é essa. Se forem dar mais uma chance para o Marquinhos Santos, é uma chance num jogo de muita dificuldade. Um jogo na altitude, um jogo onde você pode até já meio que perder a classificação, dependendo do resultado, né? A gente sabe o quanto o The Strongest, jogando com o seu mando na altitude, pode até prevalecer a ponto de fazer um resultado elástico e praticamente acabar aí com todas as chances, e aí o Marquinhos praticamente vai ter, né, virtualmente colocado o Ceará com 2 eliminações em 5 jogos, pode acontecer. Então ele precisa dar uma resposta urgentemente. Isso, se ele for mantido realmente no cargo, o que aparenta que vai acontecer.
Então ele precisa fazer alguma coisa. Só que essa coisa, Celso, o grande problema é o Ceará está disposto a mudar o seu modelo de jogo para um treinador que já está muito pressionado, ou o Ceará deveria já pensar em desfazer com esse novo treinador, mesmo com apenas 4 jogos, e já pensar num treinador para tentar continuar com aquilo que o Dorival fez. Essa é a grande dificuldade que o Ceará tem para resolver, não sei se ainda no jogo até quarta-feira, ou só após o jogo da quarta-feira, dependendo do resultado, obviamente, para esse cenário ser mudado, o Ceará perdendo o jogo ou fazendo uma péssima apresentação. Então, o que a gente vê ao longo dos jogos, a cada jogo que vai passando, é um time cada vez mais sem confiança, é um time cada vez mais desorganizado, é um time cada vez mais se desfazendo daquilo que conseguia fazer. E volto a falar, não é fácil fazer o que o Dorival fazia, mas não dá para ser tão pior quanto o Marquinhos vem apresentando com a equipe a cada jogo que passa.